bombardeios de Israel contra o povo palestino, Gaza ficou muito conhecida, falada, pois é onde Israel já despejou mais de 12 mil toneladas de explosivos. São vários dias bombardeando a cidade, dia e noite, e já são quase 10 mil palestinos mortos, dos quais quase 4 mil são crianças. Isso mesmo, crianças. E Israel diz que são alvos do Hamas. Mas você já ouviu falar do gueto de Varsóvia? A Polônia foi o primeiro país invadido pelas tropas nazistas. Isso lá em 1º de setembro de 1939. Era a Segunda Guerra Mundial, um conflito que estima-se a morte de mais de 50 milhões de pessoas, e destes só russos foram 20 milhões. Os judeus, os que professam o judaísmo, uma religião milenar, foram muito perseguidos. Aproximadamente 6 milhões foram brutalmente assassinados. A Varsóvia é a capital da Polônia, e foi nessa cidade que os nazistas instituíram o chamado Gueto de Varsóvia em 1940. Era um campo de prisioneiros, em sua maioria judeus. Consta que chegou a ter 400 mil pessoas no espaço de 3 quilômetros quadrados. E as forças de repressão controlavam todos os movimentos e as execuções eram cotidianas. No começo de 1943, os nazistas decidem acabar com o gueto e passaram a deportar milhares, lotando vagões e mais vagões de trem. E essas deportações eram para as câmaras de gás, e essa informação logo chegou no gueto. Sair dali para a morte e ficar também representava morte, pois eram privados de comida e até de água. Todo povo oprimido em algum momento se levanta. Era resistir e até morrer resistindo, ou morrer nas câmaras de gás. Foi aí que começou a resistência. Em 19 de abril de 1943, há 80 anos atrás, já nas últimas deportações, um grupo de 700 jovens enfrenta os nazistas que esperavam tudo, menos que havia um grupo disposto a lutar. No primeiro dia, os soldados nazistas foram obrigados a recuar, mas, com mais poderio militar, quase um mês depois, dia 16 de maio, dominaram o campo, praticamente destruindo o local com pesados bombardeios. A represália foi, logo no primeiro dia, fuzilaram em praça pública mais de 1.000 pessoas, mesmo que não tivessem participado da ação militar. Outros 7 mil foram assassinados nos dias seguintes, e outros tantos foram transferidos para o centro de extermínio, chamado Treblinka. E o que Gaza tem a ver com isso? Gaza vive uma condição semelhante ao gueto de Varsóvia, conhecida como uma prisão a céu aberto. A faixa de Gaza tem mais de 2 milhões de habitantes, num espaço tipo 1/4 da cidade de São Paulo. O número de habitantes por quilômetro quadrado passa de 5.700. A população vive no território da faixa de Gaza é muito jovem. 41% possui entre 0 e 14 anos de idade, constituindo assim a maior parcela. A faixa que vai dos 15 aos 29 anos é 28,2% dos habitantes, ao passo que as pessoas idosas com mais de 60 anos são apenas 4,6%. A idade mediana da população da faixa de Gaza é de 18,3 anos, uma das mais baixas do mundo. Israel ordenou um cerco completo a Gaza em 9 de outubro, bloqueando eletricidade, alimentos, combustível, água, internet. A única central elétrica de Gaza parou de funcionar depois de ficar sem combustível no dia 11 de outubro, deixando os hospitais sobrecarregados e depois em colapso. Mais de 600 mil pessoas também ficaram sem água potável e as reservas de alimentos estão se esgotando. Pelo menos 200 mil pessoas foram deslocadas, depois de fugirem por temerem suas vidas, ou porque as suas casas foram destruídas em ataques aéreos. A maioria está abrigada em escolas da ONU ou espremidas na fronteira com o Egito. As práticas do sionismo, visão política dominante que colonizou e expulsou os palestinos de suas terras, são parecidas com os nazistas da Segunda Guerra, contra os próprios judeus e outros tantos povos vistos como inferiores. Limpeza étnica, racismo, exploração de mão de obra palestina, ocupação de território e das riquezas. O sionismo é igual ao nazismo. Apoiar a causa palestina e denunciar o sionismo não é lutar contra a religião judaica,
Religião é um direito individual. Inclusive, muitos judeus acusam sionistas de desvirtuar os preceitos da Torá. Comparando esses dois eventos históricos, podemos ver que as práticas de Israel se assemelham em muito com aquelas usadas pelos nazistas. E só mais um exemplo dessa semelhança. O plano de Israel é tomar Gaza e depois expulsar todos os palestinos. Giora Eiland, ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, falou que a única forma de Israel não matar muitos palestinos é a evacuação de Gaza. Eles deveriam cruzar a fronteira para o Egito, diz ele, seja temporária ou permanentemente. É preciso parar esse genocídio, é preciso parar os bombardeios.